enquanto catequistas, né? Primeiro não dá para a gente fazer uma apresentação de todos, tá, gente? Porque é muita gente. Mas nós vamos fazer agora uma oração inicial, né? Depois eu vou dar alguns informes de como vai ser a nossa programação de hoje, né? E depois a gente faz uma acolhida ao Dom Dorival, que já está aí esperando a gente, certo? Aí eu vou chamar a Giovana, que é uma das coordenadoras também, junto conosco, da catequese na Arquidiocese, para nos guiar nesse momento de oração inicial. Giovana, não estou vendo, eu vi que ela entrou, mas como tem muita gente, não dá para ver. Então, Giovana, aparece por aí, que a palavra está contigo, viu? Estou por aqui. Ótimo. Uma boa noite, né, a todos e todas, sejam todos e todas, né, bem-vindos a essa nossa semana, né, bíblico-catequética, para a gente iniciar essa nossa semana, né, porque não é só hoje, nós vamos invocar o Espírito Santo, para que ele nos conduza, né, nesta semana, né, não só de aprendizado, mas também de fortalecimento da nossa fé e fortalecimento do nosso sim, como catequistas, né? Como chamados, como vocacionados e vocacionadas para essa missão de sermos catequistas, de sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o vosso amor. Enviai o vosso Espírito, renovareis a terra. Oremos. Deus, enche os corações com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das pessoas Cristo nosso Senhor. Amém. E a liturgia de hoje nós celebramos São Marcos. Amém. Então vamos fazer a primeira leitura da liturgia de hoje, que é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, dos versículos de 5 a 14. E diz bem assim para nós hoje: todos vós, em vosso mútuo tratamento, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Por meio de Silvano, que estimo como ao irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é a de admoestar-vos e assegurar-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja escolhida da Babilônia sauda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso.
A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças Graças a a Deus. Deus. Essa Graças a Deus. Que essa palavra possa nos tocar, né? Fala da humildade, fala que a gente deve entregar, né, a Deus todas as nossas preocupações, né? Que Ele nos ajudará a resistir todas as tentações, que nos fará firmes e fortes. Então, entregando, né, essa nossa semana a São Marcos, pedindo a Ele para que Ele nos ajude, né? Ele que foi um grande evangelista, que soube anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também possamos imitá-lo nesse nosso anúncio, né? Que nós possamos testemunhar e anunciar Jesus Cristo. Então, vamos fazer, né, um pouquinho, sei que às vezes é difícil, né? Mas um momento de silêncio, né? Rapidinho, só para que a gente possa pensar nessa palavra que nos foi dirigida hoje, né? Para que a gente possa nos deixar preencher, né? Nos encher o coração com essa palavra que nos foi dada no dia de hoje. E a oração, né, no dia São Marcos nos diz, uma das orações diz bem assim: ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E sejamos, né, e continuemos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Marcos, rogai Amém. por nós. Amém. Então, mais uma vez, né, a gente voltando, vamos dar alguns informes, né, para a gente poder ter uma semana bíblica catequética bem produtiva, bem participativa, né. Primeiro, a gente vai desligar todos os nossos áudios. Nós vamos deixar só o nosso assessor, Dom Dorival, ligado, para ele poder falar e etc. As perguntas, elas podem ser feitas no chat. Aí, Giovana, eu estou pedindo agora, né? Giovana e eu, né, vamos dar uma olhadinha no chat, né, para a gente pegar, colher as perguntas para depois fazermos ao Dom Dorival. E depois levanta as mãozinhas, quem quiser fazer a pergunta pessoalmente não, né? Você mesmo fazer a pergunta, pode levantar a mãozinha, que no final a gente vai ter um tempinho, curto, mas um tempinho, para que, pela ordem de levantar a mãozinha, aí eu vou chamando e vocês vão fazendo a pergunta, certo? Para poder ou tirar alguma dúvida ao assessor, né? Queremos, nesse instante também a gente quer acolher o Padre Zeca, que já está aí também, né? Que chegou, está aí no nosso meio. E eu vou pedir para que ele mesmo, né, também acolha o nosso Dom Dorival, que vai ser o nosso assessor de hoje com o tema catequese e liturgia. Então, que o Padre Zeca apresente o Dom Dorival um pouquinho, depois ele mesmo fala dele. Certinho? Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, povo de Deus, catequistas. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Verdadeiramente, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria a gente começar a nossa semana com nada mais do que nosso bispo referencial da catequese, Dom Dorival. Já esteve conosco em outros momentos, mas ele agora não vai ser o espectador e nem só das boas-vindas ou dar a bênção final. Ele vai nos instruir, nos formar com o material que ele preparou. Para nós, como o Zé Carlos já disse, passar uma semana nessa formação. Amanhã, o padre Erickson, de São Paulo, também, muito bom. E aí a gente vai seguindo até sexta-feira, com muita alegria, né? Na semana
bem produtiva, catequética. E o tema que foi escolhido para ajudar bastante, não somente os catequistas, mas todos aqueles que têm função na liturgia, dentro da dimensão pastoral litúrgica na sua comunidade, aproveite e chame também, convide também pessoas que fazem parte da formação ou da liturgia da sua paróquia, porque com certeza vai ser de grande valia fazer esse paralelo, trazer essa dinâmica da catequese e a liturgia. Então, Dom Dorival, uma boa noite para o senhor, muitíssimo obrigado pelo seu esforço. Eu quero dizer para vocês, e vale a pena dizer isso, o Dom Dorival está em Assembleia dos Bispos, mas mesmo assim fez questão de fazer o balarismo que ele pode fazer no tempo dele para estar com a gente. Então, muito obrigado por essa dedicação também. Poderia simplesmente justificar que estaria com os bispos, na reunião com os bispos, e ficar, vamos dizer assim, fora dessa responsabilidade. Mas o senhor realmente quis estar com a gente, então, nossa gratidão pela seu carinho, sua dedicação à pastoral catequética da nossa arquidiocese, no qual o senhor também tem essa missão de nos ajudar a tocar para frente. Aqui estão os catequistas, para o senhor poder, então, nesta noite, poder nos formar. Seja bem-vindos e muito bem-vindo e muito obrigado, mais uma vez, em nome da catequese, da animação bíblica catequese da nossa arquidiocese, esse serviço, pela sua presença e a sua participação. Os catequistas são todos seus. Boa noite, Padre Zeca. Boa noite aos irmãos e irmãs, catequistas da nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Trago também a saudação, um abraço fraterno e também as orações do nosso arcebispo, cardeal Dom Sérgio da Rocha. E aproveito para poder iniciar essa nossa reflexão do primeiro dia, que tem como tema catequese e liturgia, lembrando a palavra que foi proclamada por Giovana, da primeira carta de São Pedro. Lá no versículo 10, nós ouvimos: o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornar firmes, fortes e seguros. Então, agradecer a Deus pela vocação de todos os nossos catequistas, agradecer a Deus pelo sim de cada um, agradecer também a Deus pela presença de cada um nesse momento aqui, participando da nossa Semana Bíblico-Catequética, que tem como objetivo a formação permanente dos nossos catequistas. Então, se formos chamados, escolhidos, né, por Deus, Ele mesmo nos abençoa, nos fortalece, nos anima e nos encoraja também nessa missão que é tão importante, que é tão sublime, a missão de anunciar Jesus, a missão de levá-lo aos irmãos. Bem, para o nosso primeiro dia da Semana Bíblico-Catequética, eu preparei aqui uns slides e vou iniciar a minha apresentação. A internet aqui parece que não está muito boa, mas caso tenha alguma dificuldade aí, eu peço a Padre Zeca que me envie alguma mensagem pelo WhatsApp, caso não estejam vendo, não estejam ouvindo. Mas eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides. Aí todos conseguem me ouvir, por enquanto, Padre Zeca? Sim, padre. Sim, Tá ouvindo. Tá bom. Eu vou iniciar aqui a compartilhar. Caso tenha alguma dificuldade aí, por favor. É porque a internet aqui ela está bem lenta.
Consegue ver aí, Padre Zeca? Ainda não chegou, não. Não? Se o senhor quiser, o senhor pode enviar para a gente, que a gente vai colocando. Tá ótimo. Então eu vou tentar enviar, porque de fato eu não estou conseguindo aqui, não. Então só um minutinho que eu vou desligar aqui o microfone, ver se... Por favor, só um minutinho. Enquanto isso, a gente, só uma curiosidade. E aí a celebração de Páscoa aí, como foi, minha gente? Olha os dedinhos aí, ó. Boa noite, gente. Que coisa boa. Tá vendo? Aí vocês tiveram batizados na noite da vigília? Qual foi a paróquia que teve batizado na noite da vigília? Aqui um tá, levantou o dedinho. São Caetano, da Divina Providência, teve. São Caetano. São Caetano. Muito bom. Ressurreição do Senhor. A Paróquia Basílica Nossa Central Senhora da de Conceição de Rocinho. Valéria e Palestina também. Muito bem. Deveria compartilhar lá para o Zé Carlos, para Zé Carlos colocar no nossa... A gente colocar lá no nosso canal as imagens, se tiver algum vídeo. A gente compartilhar com a gente um pouco, se vocês caso... Tudo tem A que estar Basílica numa do boa Bonfim batizou 19 jovens e adultos. Tá Na vendo que vigília. coisa maravilhosa? 19 é uma multidão, viu? Só não Eles fala, estão né, se bonito? preparando para receber a crisma. Onde? Pois é. Mas não teve nenhuma paróquia aqui teve o que a gente chama a iniciação, a vida cristã, os 3 sacramentos, a vigília pascal, o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Algum de vocês fez essa experiência? Não, né? Todos ficaram guardando para o 5 de junho ou uma outra data, né? Combinar que 5 de junho é festa de Pentecostes. Então, algumas paróquias realmente... Mas tente compartilhar alguma dessas experiências na catequese Boa noite. da Vigília Pascal. É sempre lindo demais. Nós fizemos aqui, foram 8 que foram batizados, mais uma experiência maravilhosa, muito bonita. É bom que a gente consiga fazer essa experiência. Vamos aguardando aqui o nosso bispo. Enquanto isso, a gente vai... A gente sabe que essas coisas são sempre meio difíceis e complicadas em alguns momentos. Mas para o conteúdo ser bem acessível a todos, o melhor sistema mesmo é uma transmissão. A gente tenta Nós mesmos aqui da paróquia da Santa Cruz do João Velho da Federação, nós tivemos a primeira Eucaristia com 13 jovens. Tá vendo que coisa boa? Importante, né? Essa partilha. Porque ficam todos numa grande ansiedade, né, para viver esse grande momento. A gente tem, na Vigília Pascal, acontece, sim, o batizado de adultos, a primeira comunhão, e quando, sim, é possível, que na verdade deveria ser os 3, a confirmação, como o próprio ritual do RICA. Agora, uma coisa, vocês seguiram lá, quem participou da palestra com o Padre Erickson, que falou do RICA, falou do itinerário, ele vai estar amanhã, viu? Amanhã ele vai ajudar a trabalhar muito bem essa questão do itinerário, dos escrutínios, dentro da liturgia. Agora, uma pergunta, quem trabalhou os escrutínios, quem fez
No primeiro domingo teve a eleição, no primeiro domingo da quaresma, depois no terceiro, quarto e quinto domingo, os escrutínios. Qual foi a paróquia que fez conforme o RICA, a essa itinerário? Como foi a experiência? Os que fizeram batizado de adultos na vigília pascal. Aqui em Valéria, sempre fazemos os escrutínios, assim, passo a passo. Lindamente, assim, com os jovens que vão ser batizados. Muito bom. Alguns catequistas ficam surpresos, assim, alguns jovens também. Aqui a experiência foi muito bacana, por quê? Porque nos escrutínios, como pede a presença dos padrinhos, e a gente pôde acompanhar de perto os padrinhos dos catecúmenos, né? Porque geralmente se diz que os padres só veem os padrinhos no dia do sacramento, ou se a paróquia promove algum encontro pré-sacramento, aí uma conversa com os pais, uma conversa com os padrinhos. Como se trata de adultos, com os pais não tem a necessidade, mas com os padrinhos é importante, até porque alguns padrinhos é possível que não tenha muita clareza da missão. Por se tratar de pessoas adultas, muitos acham que é uma mera representação, tal. Então, bom conversar. Outra paróquia teve essa experiência de seguir o RICA no que se diz respeito aos escrutínios, a eleição, a entrega do símbolo, do Pai Nosso, do credo. Quem fez essa experiência? Esse ano não. Aqui já foi feito, mas não esse ano. Pronto, Dom Dorival mandou para mim aqui. Eu já estou abrindo aqui, já para encaminhar para vocês, e aí vou abrir, vai ficar bacana. Aqui. Padre Zeca, eu estou tentando aqui ver se eu consigo pelo celular, porque pelo computador eu não estou conseguindo. Então, aí se eu puder ir exibindo os slides, e aí eu vou acompanhando aqui, porque estou sem... Acho que a internet aqui não está boa, não. Mas aí a gente aqui... Nossa. Vamos lá. Vamos abrir. Menino, que... Isso, abriu aqui. Vamos habilitar aqui. Vamos colocar. Pronto, Dom. Zé Carlos, vai monitorando aí, por favor. Você consegue ver tudo direitinho? Eu consigo, mas aí se você pudesse colocar em tela cheia, né? Coloco, sim. Coloco. Pronto. Opa. Aí o senhor só vai... Aí eu vou falando na hora de passar. Pronto. Se todos veem, Zé Carlos aí vai também nos ajudando, tá todo mundo vendo direitinho, pronto? Tá, tô apresentando. Pronto. É com o senhor, Dom. Sim, está apresentando. Beleza. Tem como colocar a tela cheia? Eu coloquei a tela Coloca cheia. no modo exibir leitura, que aí aparece a tela cheia.
compartilhar agora. Está na tela cheia no meu computador, mas... Beleza? Ok, tá bom. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Então, o tema dessa nossa primeira noite da Semana Bíblico-Catequética, que na nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia, é o tema Catequese e Liturgia. Catequese e Liturgia. Então, nós teremos a oportunidade, nesta semana, de conversar um pouco, de pensar, de refletir sobre a relação que existe entre catequese e liturgia. É muito importante a gente dedicar esse tempo de reflexão, esse tempo de formação, porque muitos, às vezes, pensam que não existe uma relação e que podem caminhar, por exemplo, separadas, catequese e a liturgia. Então, a nossa reflexão hoje também tem como objetivo chamar a nossa atenção para a íntima relação que existe entre catequese e liturgia. Fato de fundamental importância que a catequese e a liturgia caminhem juntas. Então, para os catequistas, todos os que estão hoje aí conectados, né, pela última vez que eu tinha visto, acho que mais de 230 pessoas participando dessa nossa semana bíblico-catequética. Mas também para aqueles irmãos e irmãs que fazem parte das equipes de liturgia. Então, como seria bom também que pudessem compartilhar conosco dessa formação, para que o trabalho entre catequistas e membros da equipe de liturgia pudessem, nas comunidades, nas paróquias, transcorrer com mais naturalidade, com colaboração da parte de todos. Então, nosso tema da primeira noite, catequese e liturgia. Existe uma relação? Que relação é que existe entre catequese e liturgia? E por que nós somos chamados nessa semana bíblico-catequética a conversar, a tratar sobre este assunto? Então, peço que passe aí o slide, por favor. Então, por que o estudo do tema? Porque nós iniciamos a nossa semana bíblico-catequética tratando do tema catequese e liturgia. Por favor, pode passar. Bem, aí nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica a resposta para esta pergunta: por que nós, nessa semana, somos convidados a estudar, a tratar sobre o tema. O artigo número 1074 do Catecismo da Igreja Católica nos diz que a liturgia é o ápice para o qual tende a ação da Igreja. Ápice quer dizer o ponto mais alto. Como a gente costuma dizer, o cume, né? A cumieira da casa. A cumieira da casa é o ponto mais alto. Por isso a Igreja lembra que a liturgia é o ápice, ou seja, o ponto mais alto para o qual tende a ação da Igreja. Ou seja, todas as ações da Igreja devem se dirigir para esse ponto mais alto, para esse ápice, que é a liturgia. E, ao mesmo tempo, é a fonte. Então, é o ápice, é o ponto mais alto, e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Então, é a fonte de onde vem, de onde brota, né, toda a força da Igreja. Então, todos os trabalhos, todas as ações da Igreja vão buscar na liturgia, ponto mais alto, devem para lá se dirigir,
e é lá que vão buscar força para poder desenvolverem os seus trabalhos, para poderem viver a sua vida, a sua fé. Então, iniciando essa nossa conversa, lembrando esse artigo, na verdade é uma citação da Sacrosanto Concílio, número 10, nós entendemos a importância, o porquê tratar desse tema na nossa Semana Bíblico-Catequética. Ela é, portanto, a liturgia, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Olha que beleza, né? A gente poder ouvir na Semana Bíblico-Catequética a igreja que nos diz que a liturgia é o lugar privilegiado da catequese. Lugar privilegiado da catequese. Claro que a gente precisa entender bem o que é que a igreja está nos dizendo. Ter o cuidado para a gente não querer transformar a liturgia em catequese no sentido de colocar muito comentário, né? Introduzir na liturgia muitos textos, porque a própria igreja vai nos lembrar, e claro, a concepção que a gente precisa ter de catequese mistagógica, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, a própria liturgia por si já é catequese. Então, a catequese infanto-juvenil, a catequese de crisma, a catequese da iniciação cristã dos adultos, né, o RICA, Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos, nos oferece essa possibilidade de introduzir as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, através da própria liturgia na fé da igreja. Então, como que é rico para nós podermos ter na nossa igreja a liturgia, que é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Desta forma, nós entendemos a íntima relação que existe entre catequese e liturgia e entendemos o porquê desse nosso estudo nesse primeiro dia da semana. Pode passar, por favor. O mesmo catecismo, no artigo 1074, diz: a catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo Jesus age para a transformação dos homens. Se existe, portanto, uma íntima relação aí interna, não é, entre a catequese e toda a ação litúrgica e sacramental, portanto, nós não podemos, como catequistas, viver sem a liturgia. Porque é justamente na liturgia, sobretudo na Eucaristia, que nós vamos buscar a força, o sentido, a razão de ser para a nossa vida. E, claro, os catequistas ajudando aos seus catequizandos a buscar também na liturgia esta mesma força, este mesmo ápice da vida. Não só através do ensinamento, digamos, teórico, mas principalmente e também através da prática, ou seja, da vivência, não só a explicação, digamos assim, mas que a própria liturgia seja a oportunidade para a gente poder viver aquilo que a catequese nos lembra. Então, está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental. Não tem como desvincular a catequese da liturgia. Pode passar, por favor. No Diretório para a Catequese, número 95, nós encontramos também uma orientação que nos é dada com relação a esta íntima relação que existe entre a liturgia e a catequese e a liturgia. Lá no Diretório, portanto, nós encontramos a liturgia é uma das fontes essenciais, indispensáveis da catequese da Igreja. Fonte essencial e indispensável. Fonte é onde nós vamos buscar a força, não é, para a nossa vida. Então, se é fonte essencial, quer dizer que não pode faltar. Indispensável da mesma forma. Nós não podemos dispensar a liturgia no
ensinamento, no anúncio da nossa fé em Jesus Cristo. E por quê que a liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese da igreja? Não só porque a partir da liturgia a catequese pode colher conteúdos, linguagens, gestos e palavras da fé, mas sobretudo porque elas pertencem reciprocamente uma à outra no próprio ato de crer. Quando nós professamos a nossa fé, quando nós dizemos que acreditamos, ali naquele ato de fé que nós estamos realizando, nós estamos também professando a nossa fé e ao mesmo tempo celebrando esta fé. Então vejam a riqueza dessa relação entre catequese e liturgia, porque a partir da liturgia a catequese pode colher conteúdos. Então, aquilo que a igreja nos diz, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós celebramos. Aquilo que nós celebramos é aquilo que nós acreditamos. Lex credenti, lex celebrandi. Lex celebrandi, lex credenti. Ou seja, ali na própria liturgia nós encontramos conteúdos, linguagem, gestos e palavras da fé. Mas principalmente, como nos diz aí o diretório para a catequese, elas pertencem reciprocamente uma à outra no próprio ato de crer. Então, acreditar está intimamente relacionado também à fé celebrada. A fé celebrada. Por isso, relação entre fé e liturgia, entre aquilo que acreditamos e aquilo que nós celebramos. Então, é fonte indispensável para a catequese, a liturgia. Não pode faltar, não pode deixar de caminhar juntas. O catequista, a catequista, que na sua missão de anunciar, de levar a fé, de levar Jesus para os irmãos, não pode prescindir da liturgia, né? Porque aquilo que a gente anuncia, aquilo que a gente ensina, é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente celebra. Pode passar, por favor. Ainda no diretório para a catequese, o mesmo número, acho que voltou, não? Não? José Carlos? Ele mesmo. Hã? Era isso mesmo. Não voltou não, padre. Ô, Dom. Não, você passou muito adiante. Tava nesse, ó. Eu tava nesse, aí passou para esse outro. Ah, desculpa, então fui eu que passei aqui para trás. Tá certo, muito bem. Então, a liturgia, então, o próprio diretório, ainda no número 95, né, nos fala sobre esta relação. A liturgia e a catequese, compreendidas à luz da tradição da igreja, embora cada uma tenha a sua especificidade, aquilo que é a catequese tem o que é próprio da catequese, aquilo que é a liturgia tem o próprio, né, que é da liturgia, não devem ser justapostas, então estarem ali uma sobre a outra, mas devem ser compreendidas no contexto da vida cristã e eclesial, e ambas são orientadas a viver a experiência do amor de Deus. Então, a catequese tem a sua tarefa, a liturgia também tem a sua tarefa, elas não podem estar justapostas, mas é preciso lembrar que as duas, tanto a liturgia quanto a catequese, são orientadas a viver a experiência do amor de Deus. Então, aquilo que a catequese anuncia, aquilo que a liturgia celebra, na verdade, é essa grande experiência do amor de Deus por nós. Então, como que nós anunciamos o amor de Deus que se manifesta definitivamente e de forma plena em Jesus Cristo, e como que a liturgia celebra este mesmo amor pleno e definitivo em Jesus Cristo. Então, são orientadas, tanto a catequese quanto a liturgia, a viver a experiência do amor de Deus. E aí, aquilo que eu disse anteriormente,
Este antigo princípio está aí em latim, lex credendi, lex orandi. Recorda de fato que a liturgia é um elemento constitutivo da tradição. Ou seja, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós celebramos. E a catequese, portanto, anuncia, a catequese proclama esta fé que nós acreditamos, né? Ela anuncia a fé em Jesus Cristo, e esta mesma fé que é anunciada, ela é celebrada, aquilo que nós oramos, aquilo que nós celebramos na nossa liturgia. O antigo princípio, lex credendi, lex orandi, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós oramos, ou seja, aquilo que nós celebramos, recorda de fato que a liturgia é um elemento constitutivo da tradição, ou seja, a igreja não se cansa de anunciar esta verdade e também não se cansa de celebrar esta mesma verdade. Pode passar, por favor. Agora, no Diretório para a Catequese, número 96, nós encontramos aí a consequência, né? A liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Se existe esta íntima relação entre catequese e liturgia, portanto, aí o lugar privilegiado. Não se deve entender isto no sentido de que a liturgia deve perder o seu caráter celebrativo e ser transformada em catequese. Aquilo que eu disse anteriormente, o cuidado que nós precisamos ter nas nossas celebrações é não transformá-la em muito palavreado, encher as nossas liturgias de comentários, de informações, né? Tem que ter esse cuidado. Quando a igreja diz que a liturgia é o lugar privilegiado da catequese, é preciso que compreendamos bem isso. A própria liturgia já é catequética. Os próprios elementos que nós temos na liturgia já nos ajudam a nos introduzir no mistério que está sendo celebrado. Então, por isso que a igreja aí, no Diretório para a Catequese, número 96, diz: não se deve entender isso no sentido de que a liturgia deve perder o seu caráter celebrativo. Ou seja, muita informação, muita palavra, muito comentário, e ser transformada em catequese. Ou que a catequese é, portanto, supérflua. Apesar de estar correto que estes dois contributos mantenham a sua especificidade, há que reconhecer que a liturgia é o cume e a fonte da vida cristã. Ela não se equipara, não se iguala a nenhuma ação. Ela é fonte e é, ao mesmo tempo, cume da vida da igreja, para onde todas as ações devem se dirigir e onde todos vamos buscar também a força para podermos viver a nossa fé. Pode passar, por favor. Ainda continuando no número 96, do Diretório para a Catequese, lembrando, né, que a catequese é o lugar privilegiado, que a liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. De fato, a catequese parte de um primeiro encontro efetivo do catequizando com a comunidade que celebra o mistério. E isto equivale a dizer que a catequese se realiza plenamente quando ele toma parte da vida litúrgica da comunidade. Então, a catequese ela tem uma missão de anunciar Jesus, de ajudar aquela pessoa que está sendo preparada a proclamar, a viver a sua fé. E onde é que a pessoa, que o fiel, que aquele que está sendo preparado, que está sendo evangelizado, vai viver e testemunhar e celebrar a sua fé? Na vida da comunidade, né? Na vida litúrgica da comunidade. Por isso é importante que cada catequista ele tenha essa consciência, que a catequese parte de um primeiro encontro efetivo do catequizando com a comunidade que celebra o mistério. Ele não é, digamos, catequizado, ele não participa dos encontros de catequese para poder viver e celebrar a sua fé fora da vida da comunidade, fora da vida da igreja. Então é preciso, aí da nossa parte, como catequistas, esta compreensão, né, de que, de fato, quem está sendo
introduzido na vida de fé, possa celebrar a sua fé na própria comunidade, na vida litúrgica, né, da comunidade. Bem, pode passar, por favor. Ainda o número 96, lembrando que a liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Qual que é a consequência dessa compreensão? Que a liturgia é lugar privilegiado, né? Que quem está sendo iniciado, quem está sendo preparado, precisa viver a sua fé, celebrar a sua fé na vida da comunidade. Não se pode pensar que a catequese é apenas como preparação para os sacramentos, mas deve ser compreendida em relação com a experiência litúrgica. Então, não só, por exemplo, para poder receber o sacramento, mas para poder viver essa experiência de fé na igreja, na vida da comunidade. Então, por isso que existe aí essa íntima relação. Não se pode pensar a catequese apenas como preparação para os sacramentos, mas deve ser compreendida em relação com a experiência litúrgica, seja a celebração, a vivência da fé na própria celebração litúrgica, na própria comunidade. Pode passar, por favor. Ainda o número 96, a catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo age em plenitude na transformação dos homens. Então, a catequese, ela está intimamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, mas principalmente, sobretudo, na Eucaristia. E aí, como nós ouvimos da igreja, de forma excelente, né, esta presença do Senhor em nosso meio, né? Por isso, a liturgia e a catequese são indispensáveis e se alimentam mutuamente. Então, a igreja, ela entende dessa forma, portanto, não pode desvincular, não pode separar. Então, elas se alimentam, tanto a liturgia da catequese, quanto a catequese da liturgia. Pode ir adiante. Aí, só mesmo para poder lembrar o que a igreja, na Constituição Sacrosanto Concílio, nos lembra, no número 10. Então, a partir desta compreensão, é que nós vimos anteriormente, né, o próprio diretório para a catequese. A liturgia é o cume para o qual se dirige a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força. Então, é para lá, para a liturgia, que a gente vai orientar, que a gente vai dirigir toda a nossa ação. Também a ação catequética, também a ação de anúncio, também a ação de evangelização, também a ação missionária, também a ação organizativa da vida da igreja. E é, ao mesmo tempo, lá onde a gente vai poder buscar a força para a gente poder viver e testemunhar a nossa fé. Então, como que a catequese tem essa importância de anunciar a nossa fé e, ao mesmo tempo, esta fé celebrada na liturgia para que possa ser vivida. Então, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós celebramos, é aquilo que nós vivemos. Essa íntima relação que deve existir entre o que acreditamos, o que celebramos e o que vivemos. Pode ir adiante, por favor. Bem, aqui, quando a gente fala sobre catequese e liturgia, lembrando aquilo que eu disse anteriormente, que não há necessidade de muita explicação, o cuidado que a gente precisa ter para não transformar a liturgia em muitas palavras, né, em muitos comentários, nós precisamos ter esta compreensão da catequese mistagógica. A catequese mistagógica há de preocupar-se em introduzir no sentido dos sinais contidos nos ritos. Então, uma catequese ela pode ser mistagógica se ela me ajuda a penetrar no mistério que está sendo celebrado. E aí, como que os catequistas e a própria catequese da igreja têm esta importante missão
importante missão: introduzir no sentido dos ritos contidos, dos sinais, desculpem, contidos nos ritos. Então, se a gente pega, por exemplo, a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa, a celebração dos sacramentos, do batismo, do matrimônio, na catequese nós temos esses temas que são tratados, por exemplo. Então, como ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos a penetrar, né, a ser introduzidos no sentido próprio de cada sinal que está contido ali nos ritos litúrgicos. Esta tarefa é particularmente urgente, especialmente numa época acentuadamente tecnológica. Então, olha aí o cuidado que a gente precisa também ter, não é? A tecnologia, ela nos ajuda. Agora, não pode nos atrapalhar. Por isso que mais adiante a gente vai ver aí a citação que foi colocada da exortação pós-sinodal Sacramentum Caritatis, que nos lembra aí esta necessidade no tempo em que nós estamos vivendo, acentuadamente época tecnológica como a atual, que corre o risco de perder a capacidade de perceber os sinais e os símbolos. Então, como que hoje, por exemplo, a gente está, às vezes, muito acostumado a utilizar, por exemplo, nas próprias liturgias, determinados recursos tecnológicos que podem, ao contrário de ajudar, atrapalhar. Então, numa época acentuadamente tecnológica como a atual, é preciso da nossa parte um cuidado, uma atenção, talvez uma redobrada atenção na catequese mistagógica, para que a gente não perca essa capacidade de perceber os sinais, a importância dos símbolos na própria liturgia. Adiante. Mais do que informar, aí aquilo que eu disse anteriormente, né? Às vezes a gente coloca muita informação, muito comentário, muita explicação nas nossas celebrações. A catequese mistagógica deverá despertar, olha aí, despertar e educar a sensibilidade dos fiéis para a linguagem dos sinais. Despertar, né? Então, é um trabalho que deve ser feito anteriormente e não durante as celebrações. Despertar e educar a sensibilidade dos fiéis para a linguagem dos sinais e dos gestos que, unidos à palavra, constituem o rito. Então, o rito é justamente isso, a união entre a palavra e aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo realizado. A catequese, portanto, chamada mistagógica, vai despertar nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, esta sensibilidade, né, para com tudo aquilo que é utilizado na própria celebração, porque a celebração litúrgica ela é feita de sinais sensíveis. O canto, o olhar, o escutar, o tato, o paladar, todos os sentidos estão envolvidos numa celebração litúrgica. Então, a catequese mistagógica, que nos introduz naquilo que está sendo celebrado, vai, portanto, despertar e educar em cada um de nós essa sensibilidade para com esta linguagem dos sinais, esta linguagem dos gestos, o ajoelhar-se, o levantar-se, o unir as mãos, o abrir os braços. Tudo na liturgia é catequese. Tudo na liturgia é catequese. Mas é preciso deixar que a própria liturgia, ela fale por si só. Então, aí da nossa parte, caprichar também nas celebrações litúrgicas. Mas é importante também que haja uma conscientização. É importante que haja também esta catequese, este ensinamento. Né? Então, aí nós temos uma citação da exortação apostólica pós-sinodal
do Papa Bento XVI, a Sacramentum Caritatis, número 64, letra B. Pode passar, por favor. Ainda esse mesmo documento, da Sacramentum Caritatis, a catequese mistagógica deve preocupar-se por mostrar o significado dos ritos para a vida cristã. Preocupar-se por mostrar o significado dos ritos para a vida cristã. Ou seja, nós estamos nesta missão como catequistas de ajudar aqueles que estão sendo preparados para os sacramentos, para que, sendo introduzidos neste mistério, eles possam bem celebrá-los e possam vivê-los. Aquilo que eu disse anteriormente. Aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós celebramos e, como consequência, aquilo que nós vivemos. Viver da liturgia, viver da celebração. Porque se é o cume, se é a fonte da vida cristã, da nossa vida liturgia, é preciso da nossa parte viver da liturgia. É uma boa oportunidade que a gente tem para pensar. De que nós vivemos? Onde é que nós vamos buscar a nossa força para poder viver a nossa vida cristã? No trabalho, na escola, no dia a dia, ali no cotidiano. Portanto, a catequese mistagógica deve preocupar-se por mostrar o significado dos ritos para a vida cristã, a espiritualidade litúrgica, em todas as suas dimensões. Trabalho e compromisso, pensamentos e afetos, atividade e repouso. Faz parte do itinerário mistagógico pôr em evidência a ligação dos mistérios celebrados no rito com a responsabilidade missionária dos fiéis. Então, que bom que nós estamos neste tempo de preparação para o Sínodo dos Bispos, que vai acontecer no próximo ano de 2023. E a nossa Semana Bíblico-Catequética também está neste processo de escuta, seja, lembrando que somos responsáveis, né, por esta missão. A necessidade, portanto, que cada um de nós esteja empenhado na comunhão, na participação e na missão. Por isso que aquilo que nós celebramos é aquilo que nós procuramos viver. Então vamos buscar a nossa força para podermos anunciar Jesus, para podermos testemunhá-lo na própria liturgia, como nos lembra aí a Sacramentum Caritatis. Faz parte do itinerário mistagógico, por em evidência a ligação dos mistérios celebrados no rito com a responsabilidade missionária dos fiéis. A gente escuta o anúncio da igreja, o ensinamento da igreja, a gente celebra a fé que nos foi anunciada, que nos foi transmitida, mas também procuramos viver esta mesma fé que celebramos e que acreditamos. Pode passar, por favor. Nesse sentido, o fruto maduro da mistagogia é a consciência de que a própria vida vai sendo progressivamente transformada pelos sagrados mistérios celebrados. Aí a conversão, aí a mudança, a transformação, a metanoia. Ou seja, vamos vivendo aquilo que nós celebramos. O fruto maduro da mistagogia é a consciência de que a própria vida vai sendo progressivamente transformada pelos sagrados mistérios celebrados. Olha que beleza a gente ouvir esta palavra da igreja, não é? Para quem é catequista, porque vai procurar viver esta realidade, mas ao mesmo tempo é uma confirmação, podemos dizer assim, né? Daquilo que nós anunciamos, e aí enche o nosso coração também de alegria, de contentamento, de satisfação, porque nós podemos passar este ensinamento daquilo que nós vivemos na nossa vida como catequistas. Aliás, a finalidade de toda educação cristã é formar o fiel enquanto homem novo, para uma fé adulta que o torne capaz de testemunhar no próprio ambiente a esperança cristã que o anima. Então, olha aí, podemos dizer assim, o objetivo, a finalidade da nossa catequese,
uma catequese mistagógica, que nos chama a celebrar aquilo que nós acreditamos e, ao mesmo tempo, a testemunhar, lá onde Deus nos coloca, no próprio ambiente, essa esperança de um futuro melhor, esperança da vida eterna. Então, é uma missão muito sublime, a do catequista, entendida também nesta íntima relação que existe entre catequese e liturgia. Pode passar, por favor. Condição necessária para se realizar no âmbito das nossas comunidades eclesiais, esta tarefa educativa é dispor de formadores adequadamente preparados. E aí, há o objetivo também desta semana bíblico-catequética, formação permanente dos nossos catequistas. É um cuidado que a gente precisa ter muito grande para com os nossos catequistas. Não basta somente boa vontade. É fundamental, é importante ter boa vontade, a gente querer, quando, por exemplo, somos chamados a ser catequistas, quando somos convocados a ser catequistas. Mas é preciso também uma formação. Então, para que, de fato, tudo isso que foi dito se cumpra, se realize, é necessário, no âmbito das nossas comunidades eclesiais, esta tarefa educativa, ou seja, formar adequadamente todos aqueles que têm essa missão de serem catequistas, de ajudar os irmãos e irmãs a serem introduzidos na fé, através da liturgia. E, claro, consequentemente, a viver aquilo que celebram. Pode passar. Bem, depois de termos ouvido o pensamento da Igreja, aí no Catecismo da Igreja Católica, como também nesta exortação pós-sinodal, Sacramento Caritatis, do Papa Bento XVI, nós podemos apresentar uma proposta de um itinerário catequético. Como que um catequista na sua comunidade, consciente desta íntima relação que existe entre catequese e liturgia, da importância da catequese, da importância da liturgia na vida de um fiel, qual poderia ser, por exemplo, uma proposta, como na catequese trabalhar, por exemplo, alguns temas que possam ajudar os seus catequizandos a ouvir, a aceitar este anúncio, celebrar aquilo que acredita e procurar viver aquilo que foi celebrado e aquilo que foi anunciado. Bem, a palavra de Deus, os textos eucológicos, a palavra de Deus, os textos eucológicos, e o que são textos eucológicos? São aquelas orações que nós rezamos, que nós pronunciamos nas nossas celebrações litúrgicas. Por exemplo, aquela oração que vem antes das leituras, a chamada oração da coleta, é um texto eucológico. São as orações dirigidas a Deus. Mas também o prefácio das missas, a oração sobre as oferendas na missa, a oração pós-comunhão, são textos eucológicos. Mas também os outros sacramentos, por exemplo, se a gente pega o sacramento do batismo, aquela oração de bênção da água é um texto também eucológico, ou seja, as orações da liturgia que são dirigidas a Deus. Então, a palavra de Deus, esses textos que nós utilizamos, que nós usamos nas nossas celebrações litúrgicas, e os diferentes símbolos usados na liturgia, oferecem material eminente e verdadeiramente valioso para a instrução. Então, olha a riqueza que nós temos na nossa igreja. A palavra de Deus, esses textos que nós utilizamos na liturgia e os próprios símbolos utilizados também, que nós temos
nas nossas celebrações. Eles constituem um material valioso para esta catequese, para esta instrução, para esta catequese mistagógica. Pode passar, por favor. Bem, então, pensando numa proposta de um itinerário catequético, como é que os catequistas, eles podem, por exemplo, nos seus encontros de catequese, aqui é importante, né, a gente lembrar que a catequese não é aula, o catequista ele não dá aula de catequese, mas a catequese são encontros que o catequista ele realiza, que ele coordena, que ele orienta. Então, uma proposta de itinerário catequético que o catequista pode utilizar nos seus encontros catequéticos com seus catequizandos e não com seus alunos. Propor, em alguns encontros, a sensibilização para os ritos. Olha que beleza, a gente poder sensibilizar as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, para os ritos. Quantas vezes a gente não ouve, por exemplo, as crianças elas não gostam de ir à missa porque elas não entendem a missa. Elas acham a missa muito chata. É sempre a mesma coisa, alguns falam. Mas será que não falta da nossa parte uma sensibilização para com os ritos, para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, e até mesmo os adultos, possam ter esta compreensão da importância, do significado dos ritos, e assim poderem celebrá-los, vivê-los, como também sensibilização, diz o texto, né? Para os ritos e elementos utilizados nas ações litúrgicas. Como é bom a gente poder, por exemplo, nas celebrações, compreender a importância de uma genuflexão, a importância de uma reverência ao altar, quando a gente chega ali perto do altar e faz uma inclinação profunda ao altar. Como é importante a gente compreender, por exemplo, por que a gente se senta, por que a gente se levanta, por que a gente abre os braços, por que a gente junta as mãos, por que a gente tem momento que a gente escuta, tem momento que a gente fala. Então, tudo isso diz respeito à sensibilização para os ritos e elementos utilizados nas ações litúrgicas. Isso diz respeito a quê? Catequese e liturgia. Na catequese voltada às crianças e adolescentes, o que é que nós podemos propor como itinerário catequético? Iniciar, por exemplo, dentro das temáticas refletidas, os elementos que constituem os vários símbolos. Então, você pode trabalhar os seus encontros de catequese, por exemplo, os símbolos que são utilizados nas nossas celebrações. Claro que não é explicar, mas é sensibilizar, é chamar a atenção para que a pessoa, vendo, percebendo o símbolo, entendendo, compreendendo o símbolo, possa ser introduzido naquilo que está sendo celebrado. Mais uma vez, ressalto, não é explicar, não é fazer comentário, mas esta catequese que antecede a celebração. Pode passar, por favor. Os catequistas podem começar falando da água como elemento natural, que gera vida e morte. Aqui é um exemplo. Existem muitos outros que podem também ser utilizados. Os catequistas podem começar falando da água como elemento natural que gera vida e morte, ressaltando a importância para o homem e para a natureza. Então, a água é importante, a água limpa, a água purifica, a água traz vida. Então, é um elemento da natureza, é necessário, importante para a vida humana. Além disso, além de começar falando sobre a água como elemento natural que gera vida e morte, ressaltando a importância para o homem e para a natureza, mostrar por que preservá-la como criação de Deus. Então aí é um tema também que ajuda a refletir sobre a ecologia, a refletir sobre o cuidado que nós precisamos ter com
o mundo onde nós estamos vivendo, a casa comum, como nos lembra o Papa Francisco. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer esta íntima relação entre catequese e liturgia. Agora, um cuidado, porque não basta somente esse tipo de sensibilização, né? É preciso também dar um passinho adiante. Qual que é este passo adiante? Por favor. Posteriormente, recorrer à literatura bíblica, indicando que Deus utilizou a água de diversas formas até escolhê-la como principal elemento para visualizar o batismo. Então, de um elemento natural, de um elemento importante, de um elemento que faz parte da natureza, a gente dá um passo, aí recorrendo à própria literatura bíblica, para poder sensibilizar, para poder orientar, para poder conscientizar, para poder instruir que a água, aí, na própria Bíblia, tem também um significado, uma importância fundamental, especialmente no batismo. Por isso que não pode faltar a água para o batizado, precisa ser água natural. Pode passar, por favor. Assim, a água, o óleo, olha aí, vejam quantos exemplos que podem ser trabalhados na catequese de acordo com o tema que está sendo tratado. O fogo, a luz, as velas, as cinzas, os ramos, as flores, o pão e o vinho podem ser apresentados e explicados nos encontros de catequese devido ao seu valor simbólico. Então, desta forma, nós estamos sensibilizando, nós estamos fazendo aí esse trabalho que a igreja nos pede, a íntima relação que existe entre catequese e liturgia, ou seja, ajudando as pessoas a serem introduzidas naquilo que está sendo celebrado através, por exemplo, dos símbolos, mas também dos gestos, do próprio corpo e assim por diante. Ou seja, há uma gama muito grande de temas que podem ser trabalhados aí nesse itinerário de formação catequética. Pode passar, por favor. Também os gestos e uma sensibilização corporal devem ter lugar durante os encontros. Então, além daqueles temas simbólicos, nós podemos também trabalhar os gestos, nós podemos também trabalhar a sensibilização corporal, devem ter um lugar durante os encontros. O estar de pé, o sentar-se, o ajoelhar-se, a inclinação, o beijo, o lavar, a imposição ou erguer das mãos, o olhar, o sentir, o cheirar, enfim, todos os sentidos devem ser resgatados nos encontros. Lembrando que aqui é somente uma proposta de um itinerário catequético. Claro que aí vai depender muito de cada realidade, de cada situação, de cada etapa, da própria programação da catequese durante o ano, mas é para poder indicar uma possibilidade, essa relação que existe entre catequese e liturgia. Pode passar, por favor. Com razão, portanto, aí é só para poder nos lembrar que a catequese ela passa pelos sinais sensíveis e que a catequese pode, muito bem, através do seu ensinamento, da sua instrução, buscar na própria liturgia, nos elementos sensíveis, aí o fundamento, os temas para serem desenvolvidos. Então, a citação da Sacrosanto Concílio, número 7, para poder fundamentar o que foi dito anteriormente. Com razão, portanto, a liturgia é considerada como exercício da função sacerdotal de Cristo. Ela simboliza através de sinais sensíveis e realiza em modo próprio, a cada um, a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público e integral. Então, através de sinais sensíveis. Quais são os sinais sensíveis? Estes que foram ditos. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, através desses sinais sensíveis, nós podemos fazer
esta experiência da presença do Senhor em nossas celebrações litúrgicas. Pode passar, por favor. Bem, aí nós temos algumas referências bibliográficas desse pequeno material que eu preparei. Na verdade, o Catecismo da Igreja Católica, o Diretório para a Catequese, que também é conhecido de todos, a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, ficou errado aí o nome, e também este texto do padre Tiago Fassini, Celebrar e Iniciar ao Mistério, a Liturgia. É uma coleção das edições CNBB, volume 13. Bem, na verdade, eu pensei numa introdução, ou seja, para nos despertar sobre a importância da catequese relacionada com a liturgia e, claro, provocar um pouco também para que a gente, nessa iniciação, dê continuidade ao estudo, ao tema, porque, de fato, não pode existir catequese sem essa íntima relação com a liturgia. Aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós instruímos, aquilo que nós anunciamos é para ser celebrado e vivido. E onde que é celebrado? É na liturgia. E como é que nós vamos viver se nós celebramos aquilo que nós acreditamos? Por isso, eu penso que o tema é de fundamental importância. Claro que é um tema que pode ainda amplamente ser estudado, refletido, discutido, também com outras propostas e com outros exemplos, né? Claro que o tempo também é reduzido, mas acredito que dá para despertar na semana e depois os próximos temas também certamente vão nos ajudar a compreender essa importância, relação entre catequese e liturgia. Então, agradecemos, Dom Dorival, pela explanação. E nós vamos abrir um pouquinho para as perguntas, né? Tanto do chat, e depois a gente chama o pessoal que se inscreveu aqui no levantando a mãozinha. Giovana, você anotou algumas perguntas aí do chat? Mas se você quiser fechar o slide, obrigado. Então, algumas perguntas no chat foram com relação a algumas dúvidas que às vezes tem, né, sobre o que é liturgia realmente, né, o que é, quando fala da tradição, né, o que você está se referindo. E teve uma pergunta, além dos elogios aqui com relação a essa questão da sensibilização, né, chamando a atenção da proposta, né, que é importante para nós catequistas. Então, teve essas perguntas iniciais, falando um pouquinho dessa questão, né, da liturgia e da tradição, para esclarecer um pouco mais. Certo. Então, aí se quem está com o microfone ligado pudesse desligar, porque também não ajuda aí aos irmãos a escutarem. Então, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Então, a liturgia é fundamental na vida da igreja. Não existe a igreja sem a liturgia. Então, a liturgia é a celebração, atualização do mistério pascal de Cristo na nossa vida, a vida da igreja. Então, por isso que a igreja ela tem este cuidado, esta atenção, esta preocupação, né? Porque, de fato, é o cume, é o ponto mais alto da nossa vida como igreja, e ao mesmo tempo também a fonte, porque na liturgia nós atualizamos, tornamos presente a vida, o mistério pascal de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, por isso que nós precisamos conhecer para poder bem celebrar, para poder viver da liturgia. Então,
a comissão de catequese da nossa arquidiocese está de parabéns por favorecer, por possibilitar esta semana tendo este enfoque, podemos dizer assim, né? Relação entre catequese e liturgia. Então, por ser tão importante, nós não podemos deixar de tratar, de estudar, de conhecer. Agora, quando a gente fala sobre a tradição, né, como foi dito lá no número 95 do Diretório para a Catequese, falando do princípio, né, antigo princípio, lex credendi, lex orandi, este princípio recorda de fato que a liturgia é um elemento constitutivo da tradição, já faz parte da fé da igreja, né, faz parte da fé da igreja, seja desta tradição da igreja, seja aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós celebramos, e aquilo que nós celebramos é aquilo que nós acreditamos, seja, está aí desde o princípio da vida da igreja, faz parte deste elemento, né, de fé da nossa igreja. Vamos aqui quem se inscreveu, a Geni Silva, levantou a mãozinha. Gostaria de fazer a pergunta, Geni? Vamos ser mais rápidos, né? Cair atentos. Enquanto o Geni não aparece, vamos para a Andréia Márcia, que levantou a mãozinha. Quer fazer a pergunta, Andréia? Não, então não quer. Tem mais alguma pergunta lá no chat, José Carlos, Giovana? Aqui tem uma pergunta que é com relação à procissão das ofertas, né? Quando se realiza a missa com sacramentos, né, da Eucaristia e da Crisma, se é correto, né, ter a procissão das ofertas. Pergunta mais prática. A procissão das oferendas, né, procissão das ofertas, é prevista na celebração eucarística. Há essa possibilidade de fazer a procissão. Então, aí eu precisaria ver o que, de fato, entra como oferta, como oferenda, não é? Porque, às vezes, alguns elementos são colocados e que não dizem respeito àquele momento celebrativo. Mas pode-se fazer a procissão das oferendas. Tem uma outra gente falando sobre mistagogia, né? Mas o nosso último encontro dessa semana, de 29, é exatamente sobre a mistagogia. A mistagogia, na verdade, está relacionada ao mistério, né? Então, é introduzir no mistério que está sendo celebrado. A catequese mistagógica, a mistagogia, é isso, né? Nos introduzir naquilo que está sendo celebrado. Então, tem essa missão, a catequese. E se a catequese ela é mistagógica, nos ajudar a penetrar, ou seja, a viver, a celebrar aquele momento da celebração. Então, o canto ele pode nos ajudar, os elementos que são utilizados, os gestos, os símbolos, o próprio espaço celebrativo, todos os elementos que são utilizados na liturgia, eles podem ser e são, na verdade, mistagógicos. Então, precisam nos ajudar a penetrar naquilo que está sendo celebrado. Aí a possibilidade que a gente tem, por exemplo, de avaliar, né, como é que está sendo o canto, como é que está sendo a proclamação da leitura, como é que estão sendo os nossos gestos, como é que está sendo o nosso espaço, que está sendo organizado de forma que nos ajude a penetrar no que está sendo celebrado, né? Então, esse é mistagógico, né? Se nos introduz naquilo que, de fato, nós celebramos. Quero fazer uma pergunta, que talvez seja dúvida de outras pessoas. Como fazer com que a catequese e a liturgia trabalhem juntos para que possam ter essa consonância, essa equidade no trabalho de consciência do que é liturgia e fazer com que essa liturgia ela vá também na celebração, como também dentro da catequese?
esse é um trabalho que deve ser um trabalho de toda a igreja, digamos assim, de todos os vários serviços na igreja, que é a chamada pastoral de conjunto, né? Todos somos chamados a trabalhar conjuntamente, e especialmente a catequese e a liturgia. Então, a programação que é feita, por exemplo, da catequese, considerando, por exemplo, o ano litúrgico, e aí, claro, a própria equipe de liturgia, a própria pastoral litúrgica também ajudando nesse sentido, né? De que aquilo que está sendo ensinado, instruído, aquilo que está sendo anunciado, de fato seja celebrado. Então, como seria bom, por exemplo, que nós, na catequese, nós estamos tratando, por exemplo, da Semana Santa, da Quaresma, da campanha da fraternidade, que normalmente são os temas que são tratados ali naquele período, né? E as celebrações vão ajudar aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles adultos a celebrar aquilo que foi anunciado, aquilo que foi ensinado, digamos assim, né? O ensinamento que foi feito, né? O anúncio que foi feito. Então, a própria programação da catequese também leva em consideração o ano litúrgico, para que aquilo que é conversado, refletido nos encontros de catequese, quando vai, por exemplo, à missa, quando vai à celebração, tenha a facilidade de celebrar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi anunciado. Eu vou ser um pouquinho mais ousado, viu? O senhor que é assessor da pastoral litúrgica também não pode motivar essa pastoral para que também se abra um pouquinho nesse sentido de que se abra a catequese também, que às vezes algumas paróquias, pelos relatos que a gente tem, transmite para a gente que há um fechamento dessa pastoral para essa abertura, entendeu? Porque uma coisa é a gente ter essa abertura e procurar, outra coisa é eles se abrirem. Não seria interessante, talvez, motivarem para que haja essa abertura dentro ou com um trabalho para com a catequese? Claro, o trabalho é conjunto, como eu disse anteriormente, pastoral de conjunto. Esse trabalho, né, entre catequese e liturgia é feito conjuntamente, ou seja, é programado entre todos aqueles que estão envolvidos. Eu falo catequese, falo liturgia, mas a gente pode também pensar, por exemplo, preparação de pais e padrinhos, a gente pode pensar, por exemplo, preparação de noivos, a gente pode pensar preparação, ou seja, todo tipo de, digamos, de catequese, de pastoral litúrgica. Então, há aí uma possibilidade muito grande, não só por parte da catequese, digamos assim, da pastoral catequética, mas também por parte da pastoral litúrgica. Se o trabalho é feito conjuntamente, ou seja, implica tanto um quanto o outro. Padre Zeca levantou a mãozinha, acho que ele quer falar. Aproveitando, quero só parabenizar também a Dom pela sua exposição, muito bacana. Eu tenho algumas preocupações, Dom Dorival, porque algumas paróquias, os catequistas em si, talvez o povo de Deus ainda não tenha aquela compreensão. Primeiro, o senhor acabou de falar aí, pastoral litúrgica, equipe de liturgia e equipe de celebração. Olha quanta coisa bacana se compreender a função de cada um. Aí veja, a pastoral familiar pode ter um dia que ela anima a liturgia. A catequese pode ter um dia que ela anima a liturgia. A juventude tem um domingo que ela anima a liturgia. E aí vamos ver outros grupos. E aí o senhor falou de uma pastoral de conjunto. Especificamente, nosso tema é catequese e liturgia. Aonde a catequese ela está inserida na liturgia no ano litúrgico. Vamos entender bem. Onde a catequese está inserida na liturgia durante o ano litúrgico. Se eu bem prestei atenção ao que Dom Dorival expôs para nós, é o tempo todo. É o tempo todo.
E quando chega neste período, que é o período, a gente estava na reunião, né, da Forania, a gente percebeu isso, o Dom Dorival ficou muito sensível em relação às coisas que estávamos falando, muita coisa boa dos batizados que aconteceram, mas não foram completos. Quando chega nesse período da semana da quaresma, entende-se que a catequese ela tem uma participação extraordinária, porque decorre todo o período quaresmal até Pentecostes, a catequese. Olha, só estou falando de uma parte do tempo litúrgico, sem falar dos meses temáticos que a liturgia também ela tem uma responsabilidade grande. Vamos lá. Mês mariano. Opa! As festas dos santos do mês de junho. Mês de agosto, família, vocação. Pronto. Mês de setembro, palavra de Deus. Aí vai. Olha quanta coisa boa. Esses temas, eles são também trabalhados dentro da catequese para os catequizanos. E esses temas, bem falou Dom Dorival, eles são celebrados, porque aquilo que se apresenta na catequese como formação para os catequizanos é celebrado na liturgia. Percebem? A criança não vai para uma sala de aula e a gente corrige isso, né? Ela vai para os encontros, ela não vai para uma escola, ela vai para os encontros e ela já participa da formação de maneira celebrada, e tem que ser celebrada para ele entender, a criança entender o conteúdo, né? E a vivência. A catequese é fazer ecoar o conteúdo e a vivência. Só que a vivência é celebrada. E aí Dom Dorival traz para nós o credente orante. Imagine se numa equipe de liturgia tem membros da catequese, uma equipe de liturgia tem membros da pastoral familiar, uma equipe de liturgia, e aí vai. Não é simplesmente porque aquele primeiro domingo é responsável a pastoral familiar, então a liturgia, a equipe de liturgia não vai se meter. Por quê? Porque o responsável é aquele grupo. A catequese é responsável naquele dia, então nós não vamos... pelo que eu entendi que Dom Dorival apresentou para nós, não é assim, é um trabalho de conjunto. O que a catequese faz? A catequese, ela trabalha os conteúdos programados, porque ela tem uma programação. Vocês participaram da formação de Simone, eu não estava lá, tal, mas eu imagino quando se falava de programar, de trabalhar de forma pedagógica, né, o ano, vou falar assim, o ano letivo, catequético, onde a gente tem todo o processo, né, de conteúdo transmitido e também celebrado, né? Pelo que eu entendi que Dom Dorival trouxe para nós, essa junção, a catequese, e aí as perguntas das pessoas, para mim é muito mais fácil entender que a catequese, ela tem que estar inserida na equipe de liturgia, justamente para poder não esperar chegar o meu domingo ou o domingo da catequese para que a catequese assuma aquela liturgia, ou assuma, ou a outra pastoral assuma, não. Dentro de uma paróquia, é preciso que haja, e aí é compreensão, né, que fica mais fácil para Dom Dorival deixar muito mais todos nós bem entendido. O que é uma pastoral litúrgica, o que é uma equipe de liturgia, o que é uma equipe de celebração. Que acho que isso é muito importante para ficar sabendo. Se não responder hoje, com certeza, ele vai nos dando a oportunidade da gente chamá-lo outra vez para poder responder. Mas isto, eu penso que é o começo para a compreensão dessa inserção entre liturgia e catequese, não só a catequese, como também outras pastorais, que alguns de vocês até participam, viu? Olhando os rostinhos, a gente diz que ninguém aqui está somente com emprego, não. Todo mundo tem carteira assinada na pastoral familiar, tem gente com carteira assinada aí no Texto dos Homens, tem gente com carteira assinada também na pastoral da musical. Eita, tem um pastoral musical. Todo mundo está bem empregado, digamos assim, com a carteira assinada em vários setores. Quando se aposentar, não sei como é que a igreja vai fazer para pagar a aposentadoria desse povo, mas todo mundo bem. Nós não ficamos somente em uma pastoral, a gente acaba se
até pela necessidade mesmo de algumas paróquias, as pessoas estão, muitos catequistas fazem parte das equipes de liturgia da sua paróquia. Se não for, vocês digam, porque aí o bispo já fica sabendo e já tem como formular uma questão mais fora do que eu disse. Com certeza ele tem outra coisa melhor para passar para nós. Então, Parabéns, Dona Olival. Obrigado, Padre Zeca. Então, eu até fiz uma formação uma vez aqui na Arquidiocese, que o tema justamente era esse, né, sobre pastoral litúrgica. E o que é a pastoral litúrgica? Qual que é a função da pastoral litúrgica, né? A pastoral litúrgica, ela ocupa um lugar central em toda a evangelização da igreja. Por que ela ocupa um lugar central? Porque a liturgia é o cume, é a fonte, né, de onde emana toda a vida da igreja. A pastoral litúrgica, ela tem, portanto, um objetivo, né? Tem uma função, serviço de animar a vida litúrgica da igreja, da paróquia, da comunidade, né? Então, tem aquela função de organizar tudo aquilo que diz respeito aos momentos fortes do ano litúrgico, as festas dos padroeiros, os acontecimentos importantes da vida da comunidade, a celebração dos sacramentos, celebração do domingo, celebrações da palavra e assim por diante, né? Então, a pastoral litúrgica numa comunidade, numa paróquia, numa diocese, ela funciona como um auxílio de uma organização própria, provida de um plano de trabalho, de um cronograma de atividades, né? Então, por exemplo, nós temos a pastoral litúrgica no âmbito nacional, nós temos a pastoral litúrgica no âmbito das arquidioceses, diocese, do regional, e também das paróquias e das comunidades. Então, tem como objetivo, por exemplo, na paróquia e na comunidade, a animação litúrgica paroquial. A pastoral litúrgica tem esta tarefa, esta função, né? Agora, a equipe de liturgia, ou chamadas equipes de celebração, elas já têm uma tarefa mais específica, né, mais própria, ou seja, estão ligadas e destinadas ali a uma celebração mais concreta, né? Então, são necessárias, são importantes. É importante a gente distinguir o que é pastoral litúrgica e o que é equipe, por exemplo, de celebração. Qual que é a função, portanto, da equipe de pastoral litúrgica na paróquia? Então, tem como função planejar, animar, coordenar, avaliar a vida litúrgica das comunidades, garantir a celebração do mistério pascal de Cristo, dando particular atenção para as celebrações significativas do ano litúrgico, constituir, formar e fortalecer as equipes de celebração na comunidades, zelar pela dimensão celebrativa do conjunto da ação evangelizadora e pastoral, da qual a liturgia é a fonte cume, promover a vida litúrgica, fonte de espiritualidade e testemunho cristão, integrar as diversas equipes de celebração, da Eucaristia, da Palavra, os demais sacramentos e sacramentais, introduzir os fiéis nas diversas formas celebrativas, a oração da igreja, as fontes de piedade, elaborar materiais para poder ajudar na formação litúrgica, né, daqueles que estão à frente. Ou seja, em síntese, animação da vida litúrgica, planejamento, coordenação, formação, assessoria e avaliação. Podemos dizer que são as principais tarefas da equipe de pastoral litúrgica. Agora, a equipe de celebração, ela tem aí digamos assim, uma missão, tá, encarregada diretamente das celebrações, da Eucaristia, da palavra, do batismo, do matrimônio, das exéquias, das bênçãos, nas paróquias e comunidades. Como o próprio Padre Zeca disse, as equipes de celebração, elas são constituídas por aquelas pessoas que fazem parte dos movimentos, dos grupos, das pastorais, aí, das comunidades e das paróquias, né? Então, temos os leitores, temos os ministros extraordinários, Sagrada Comunhão, os salmistas, os cantores, os instrumentistas, os animadores, os comentaristas, a equipe de acolhida e assim por diante, né? Qual que é a tarefa da equipe de celebração?
preparar com certa antecedência as celebrações, organizar o espaço celebrativo, preparar tudo que for necessário para uma determinada forma celebrativa, prever os diversos elementos e momentos da celebração, tendo em vista a integração entre o mistério celebrado e a vida das pessoas, definir as expressões e gestos simbólicos, por exemplo, o que é que vai ser utilizado na celebração, se vai ter a procissão das oferendas, como alguém disse, não é? Se vai ter algum gesto que vai ser utilizado, quais serão as respostas dadas, por exemplo, pela Assembleia, escolher os cânticos, os hinos, assim, apropriados para cada tempo litúrgico, né? Lembrando que é importante, a gente não pode cantar qualquer canto em qualquer celebração, por exemplo, né? Distribuir as funções, os serviços, preparar-se técnica e espiritualmente para o desempenho competente das funções litúrgicas, em vista da participação ativa da Assembleia, executar ritualmente o que a liturgia preparou, auxiliar na execução dos elementos rituais, avaliar periodicamente a prática celebrativa. Então, são rapidamente, só para poder lembrar, o que é mesmo função da pastoral litúrgica, então, a função mais de organização, de planejamento, de assessoria, de preparação de material, e o que é próprio da equipe celebrativa, relacionada ali aos leitores, aos ministérios, digamos assim, que nós temos nas nossas celebrações litúrgicas. Ok, né? Hoje tá bom, né, gente? Ou vocês querem ficar mais? Acho que hoje tá bom, né? Como nós vamos ter a semana inteira ainda, né? Zé, lembre-se que o bispo está em assembleia. Isso mesmo. Estamos pensando em todos. Então, como amanhã, né, com o Padre Erickson, nós vamos falar sobre o tema catequese e a celebração dos itinerários, né? Então, amanhã nós estaremos aqui de volta, às 20 horas, naquele mesmo esquema que nós já passamos no dia de hoje, né, seguindo essa mesma metodologia. Queremos agradecer ao Dom Dorival por essa partilha para conosco, né, da experiência, da vida, do conhecimento seu para conosco, né. Só tem elogios aqui no chat, né, qualquer coisa depois a gente passa. Mas agradecer realmente de coração por essa partilha, esse serviço para conosco, né. Nós vamos fazer agora um minutinho de oração com a Nilde Ceia, né, 5 minutinhos no máximo. Depois nós vamos pedir ao Dom Dorival para dar bênção para a gente, certo? Ou o Padre Zé que tem alguma coisa a falar mais? Só para o Dom Dorival, sim, a gente pode divulgar, né? Passar para as equipes da Fanrania seus slides para ficar, porque às vezes falta alguma coisa, tem referências, né, que eles precisam. Pode se passar, Claro. né? Pode sim, só tem alguma coisinha lá, acho que eu preciso corrigir, que eu vi que tem um errinho lá. Mas aí eu vou corrigir e te mando de novo corrigido. Pronto. Aí a gente passa para Zé Carlos, que é o nosso secretário maravilhoso. Tá certo. Aí, ó, olha a Regina dando palma lá, ó, eu gostei, tá vendo? A Regina aplaudindo. Então, quem gosta de Zé Carlos como secretário, bata palmas agora. Eu gosto, Tá bom. eu gosto. Tá bom, padre. Mas tá bom, Zé Carlos, vamos seguir aí agora, né? Isso, a Nilde vai fazer a oração. A Nilde Ceia, da Forania 2B, que é responsável para fazer a oração para a gente. Amém, amém. Boa noite a todos. Bom, peçamos então a Deus neste momento que agradeçamos, antes de mais nada, ao Senhor por este momento, por este ensino, por tudo que nós escutamos aqui de Dom Dorival, fazendo memória daquilo que Giovana trouxe na oração, né? Aqui em 1 Pedro 5, e Dom Dorival brilhantemente trouxe para nós um versículo que tocou muito meu coração e que faz também união com o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje é próprio para nós, catequistas. Ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, o início do Evangelho de hoje nos remete a nós, catequistas. E Dom Dorival complementa, né? O Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória,
eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará e vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis no anúncio dessa palavra santa, naquilo que ele trouxe, nessa riqueza sobre a liturgia, andar de mãos unidas com a catequese e a catequese com a liturgia. Então, peçamos a Deus neste momento, agradeçamos por este ensino, por essa instrução tão bela e tão rica. Senhor, dai-nos a graça de sermos esses anunciadores da Tua palavra, para que, restaurados, vivificados, como diz a Tua palavra aqui, Senhor, restaurados, firmados, fortalecidos, nos tornemos inabaláveis, fortalecidos pela Tua graça, Senhor, nos tornemos inabaláveis no anúncio, na fidelidade, na responsabilidade e compromisso, na missão. Nesta missão de ser catequista, a missão de amor a Deus, na pessoa do outro. Peçamos à Virgem Maria, ela que orientou, guiou, cuidou, instruiu Jesus, seu Filho Jesus, aquele a quem servimos, que ela venha nos cobrir com seu manto e nos ajudar a trilhar de forma bela, firme, esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. A vossa proteção recorremos sempre em nome de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agradecendo, hoje nós tivemos até 250 e poucos participantes, né? Quase encher a sala toda, que é de 300, né? Espero que até sexta-feira nós consigamos encher a sala, né? De 300 participantes. Aí nós vamos passar a palavra para o Dom Dorival para nos dar a bênção nesse dia. Muito bem, eu agradeço a oportunidade, também agradeço a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco desta primeiro dia, dessa primeira noite da Semana Bíblico-Catequética aqui da nossa Arquidiocese. Que bom que nós temos essa oportunidade de formação. Então, anunciem, levem também, convidem outros para que amanhã possam participar dessa riqueza, dessas bênçãos e graças que o Senhor derrama sobre todos nós aqui na nossa Arquidiocese. Um agradecimento também muito especial ao Padre Zeca, ao José Carlos, a Giovana, ou seja, toda a equipe da nossa comissão de catequese aqui da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria, como nós estamos no tempo pascal, Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, seu esposo, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado. Ó, um beijo do ressuscitado para todos. Dom Dorival, beijo para o senhor, continue o seu trabalho lá na Assembleia dos Bispos. Um abraço carinhoso aí a Dom Sérgio, a Dom Marcos e também a Dom Walter, viu? Diz que todos os catequistas estão aí, ó, dando um abraço forte. Se eu não participar nos próximos dias, aí vocês entendem, porque temos a Assembleia durante o dia e à noite também, às vezes, algum outro compromisso. Tem as reuniões. Mas o senhor vai receber o link, caso queira dar uma espiadinha. Eu dou uma chegadinha, pelo menos se quiser dar uma espiadinha, dar uma boa É o mesmo noite. link, viu, Dom Dorival?
A semana inteira vai Tá ser certo. mesmo. Obrigado, boa noite a Tá bom, todos. Então, boa noite, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo Boa de noite. Deus. Até Boa amanhã. semana. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Abre meu filho e dá boa noite. Boa noite. Boa noite. Poxa, obrigada, gratidão. Boa noite. Gratidão. Boa noite, Até amanhã. obrigado.